nós não temos o porquê temer. Não temos. Não temos que temer nada, senão ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Este sim, este nós temos que temer e tremer. Por quê? Porque somente Ele tem poder para mandar o corpo e lançar e matar também o espírito, lançando tudo no inferno. Porque é o que vai acontecer com o pecador, com o irreconciliável. Quem é o irreconciliável? Agora mesmo, hoje à tarde, eu estava falando com um casal de amigos, pessoas sinceríssimas. Eu amo tanto aquele rapaz porque ele é sincero. Ele que ele tem para dizer, ele fala mesmo. E eu, lógico, né, dentro daquela educação, ele tem aquele jeitão dele, mas eu sei que é a natureza dele. Ele não é, né? Então eles, mas irmãos, como é que pode alguém descrer daqueles que Jesus enviou? Hein, irmão de Jó? É verdade? Como é que eu vou descrer? Ah, porque você fala em Pedro, ah, porque você fala em Paulo, mas irmão, não foi eu quem você escolhi, foi Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então eu me descanso, como diz Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não foi Pedro que disse, ó Senhor, tudo que eu ligar na terra tu vai ligar no céu, porque ó, sabe que eu sou Pedrão, né? Tu sabe que... Não, irmão. Jesus, mesmo Jesus sabendo que em poucos minutos Pedro viria se compadecer de Jesus e querer transtornar. Nós quando nós oramos pela nação brasileira, nós não queremos transtornar o que está escrito. Só que ela tem que vir através do Concílio Mundial de Igreja. Porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e contra os principados, é contra, é contra os principados, são contra os espíritos da treva. Correto? A minha luta não é nós não temos nada. Só que, por exemplo, agora, se Jesus escolheu esses homens, os enviou, até quando eu vou estar com vocês, né? Que hora que eles aborreciam tanto o mestre, como nós aborrecemos, não é verdade? Mas o Senhor Jesus, Ele tem a sua palavra. Amém. Ele disse que nos justificaria desde que nós não fizéssemos, vamos dizer assim, consciente. Não é verdade? Nós sabemos que nós falharemos até aquele dia, mas não podemos fazer isso por consciência. Não. Nós não podemos fazer isso por consciência. Porque aí não seria, na verdade, não seria uma iniquidade, que quer dizer um pecado consciente. Então as pessoas discutem entre elas as questões mais sérias da vida do homem. Nós sabemos que quando o homem, o ser humano, ele nasce, só existe algo que está, que está destinado a ele. É o dia da morte. Se ele quer ser uma boa pessoa, se ele quer ser uma má pessoa, se ele quer ser um advogado, se ele quer ser um médico, se ele quer ser um juiz, se ele quer ser um carpinteiro, se ele quiser ser enfim, ele pode ser. Agora, no dia da morte, ninguém vai se livrar, exceto aqueles que porventura, a igreja de Cristo, que está fundamentada nesta fé dos apóstolos. Então esses não verão a morte. Amém. Mas também nós não antecederemos aqueles que já dormem, porque o cristão, ele não morre, ele dorme, correto? Amém. A Bíblia diz que nós não antecederemos aqueles que já dormem em Cristo. Esses corpos serão transladados, serão transformados num abrir e fechar de olhos.
não um piscar de olhos como muitas pessoas entendem. Porque o piscar é involuntário, correto? Alguma coisa a gente joga assim, você já pisca agora, né? Agora, o abrir e fechar de olhos não, é voluntário. Então, porque aquilo, quando Jesus, nesse abrir e fechar de olhos, será voluntário, porque todas as escrituras, as profecias se cumpriram, então não tem por que Jesus ter a sua predileta aqui, correto? E assim como nós temos a ansiedade de estar com Jesus, ele também tem ansiedade, porque a Bíblia diz que o nosso espírito, ele testifica, correto? Ele testifica um com o outro. Então, veja, e vimos que, irmãos, veja, o próprio Senhor Jesus disse que para Cafarnaum, sabemos que o Senhor Jesus, ele era um estrategista, correto? Cafarnaum era uma cidade marítima, então quer dizer, as notícias corriam muito, não é verdade? Então veja, ele disse, ai de ti, Cafarnaum, está escrito aqui no versículo 23 de São Mateus, capítulo 11. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, veja a potência daquela cidade, a potência comercial que era Cafarnaum. Serás abatida até o inferno. Onde está Cafarnaum hoje? Submergida no mar. Correto? Então nós vimos, por que, irmãos? O que será que faz com que o homem descreia dessas profecias que hoje, veja, 2000 anos atrás, se nós formos lá hoje, nós vamos ver que Cafarnaum ela está submersa. Sodoma e Gomorra, veja, antes de ela ser destruída, ela era como as campinas do Jardim do Éden. Olha que lugar tremendo que era aquilo. Então veja, então Jesus ele diz, veja, que se Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti operaram, ela teria permanecido. Agora veja bem. Agora você imagina, agora nós podemos entender, irmão Djalma, o porquê que existe tanta bomba nuclear. Só que aquelas bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, veja, ali, veja, elas não estavam debaixo lá do Apocalipse, que é a revelação dos últimos dias. Porque a Bíblia diz que Deus vai tirar a morte e as pessoas, agora você imagina, aquele calor que é produzido por aquela desgraça chamada bomba nuclear. Tantos megatons de potência além da que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. Agora você imagina, né? Temos cenas horripilantes daquelas pessoas correndo nuas, com o seu corpo derretendo, por causa, veja, que a radiação alcançou. E se você puder, assista o documentário Chuva Negra. Uau! Você vai ver que quando depois que explodiu aquela bomba, que, veja, parecia aquela nuvem, começou a gotejar, eles achavam que estava chovendo e abriram suas bocas para que, veja, de tão sedentos que eles estavam, mas estava chovendo ácido. Veja bem. Agora veja bem. Veja bem. Você consegue, agora nós podemos não dimensionar, mas entender o porquê a ira de Deus contra o homem pecador. Tipo, tu se lasque, eu tenho que comer 3 vezes por dia, 4 vezes, quando muito menos, né? 5, né? Ou sei lá, não é verdade? E não, é que se lasque. Não, meu filho está ali, ele está quentinho, está com calçadinho. Não, logo se dane. Veja.
Veja bem, agora você imagina, com tanta riqueza, pessoas morrendo de fome e desnutrição. Nem por quê? Por causa da ganância, por causa da avareza, o amor ao dinheiro. Enfim, mas o que eu quero deixar claro é que Deus, Ele é tão perfeito. Veja, Ele diz que vai trazer juízo. E Jesus já que veja, se em Tiro e Sidom, veja, todas cidades, veja, destruída pelo pecado, destruído pela idolatria. E a Bíblia diz que a avareza é uma idolatria. E naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Amém. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Aleluia. 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 Essa escritura, ela nos arremete a Salmos capítulo 8, versículo 3, que diz assim. Veja só que legal. Vamos ler do capítulo 1, é pouquinho. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Não é verdade? Bem-aventurado, ó Pai, graças Senhor, porque ocultaste aos sábios e entendidos e revelaste. Veja o que o homem pensa ser. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, quem é o homem mortal para que te lembres dele? É o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, veja. Deus criou tudo, deu autoridade, veja, ao homem. E o que o homem faz? Ele se acha tão, na verdade, sim, ó Pai. Sim, ó Pai. Sim, ó Pai. Porque assim aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Uau! E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele o que o Filho quiser revelar. Você entende porque a teologia ele não consegue entender que Jesus é Deus, que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento? Veja, por quê? Porque a eles não foram revelados. Por quê? Porque eles não podem ser humildes e mansos para aprender com Deus. Eles vão e fazer teologias, homens ungindo homens. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Eu sou PhD, eu sou doutorado em teologia. Quem é tu, rapaz? Hein? Ele é um em essência, mas é três, não sei o que, é três ali. Não, é porque, veja, sempre o irmão. Veja, fuja
para a misericórdia. Hoje nós sabemos que há somente um abrigo seguro para o que está por vir sobre essa terra. É Jesus. Amém. Não existe outro lugar. Veja. Então Deus, veja, revelou esses aos que se acham e nada são, para aqueles que são e nada se acham. Você já pensou, como diz aquele hino? Ah, se fosse dado a conhecer e os próprios reis pudessem ver quem é você e de onde vens, se prostrariam aos teus pés, bater um pouco do que tens, servindo ao Deus de quem tu és. Trocariam seus palácios, toda a glória e majestade, para viver como você, a um passo da eternidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas irmão, agora o irmão vai dar o pascurro, o irmão vai dirigir igreja, vai ser assalariado, ô irmão, é mesmo, né? E que benefício espiritual eu terei, porque lá é o que me importa, lá é que nos importa, irmão. Amém. É a eternidade. Amém. E não adianta já depois fazer, não, isso não passa. Isso não passa. Deus, Ele tem dado tempo, se manifestado e mostrado milagre. Oh, Cafarnaum, que seja, que se Sodoma e Gomorra fizesse os prodígios, veja, olha, quantos prodígios, que nós já vimos e ouvimos. Amém. Hein? Veja bem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, se você cansou, quando você se cansar de brincar de igreja, de ser guiado por cegos, veja, e querer a luz, venha para Cristo. Mas na palavra, não em um credo formado por mim ou por quem quer que seja. Está aqui, ó. Está tudo aqui. Agora, quando você acha que você pode, irmão, em nome de Jesus, Satanás está te enganando. Satanás está te fazendo de trouxa. Você vai padecer por não ter vindo em toda a palavra. E, olha só. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Agora, se tudo foi entregue a Jesus, como eu posso nascer de novo se não for em nome de Jesus no batismo? Hein? Santa ingenuidade, não é verdade? Veja, olha, veja que coisa linda, irmãos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, veja, e aquele a quem o Filho ou quiser revelar. Veja, não é o Pai que quer que vai revelar, é o Filho. Sabe por quê? Porque quando nós somos batizados em o nome de Jesus Cristo, veja, nós recebemos o dom. Veja, este dom, ele vai fazer com que Jesus Cristo se revele a ti. Por isso o Senhor Jesus disse: virão muitos falsos cristos e enganarão a muitos. Veja, falsos cristos, por que não falso Jesus?
não é verdade? Ou um falso profeta, porque Jesus também é chamado de profeta, não é verdade? Por quê? Porque é um falso profeta com falsas profecias. Ou por quê? Veja bem, irmãos, como eu disse para o pastor outro dia, quando nós estávamos conversando, eu disse para ele: por que, pastor, o senhor acha que se Jesus se revelou a ti, por que o Senhor não tem revelação da Santa Ceia? Porque o Senhor ele está com carrapichos denominacionais. Quando nós viemos para Cristo, irmão, nós temos que que sermos enterrados. Nós temos que morrer para o mundo para viver para Cristo. Amém. Não podemos trazer picuinhas. Tudo bem. Não estou satisfeito aqui, eu também não. Então vamos abrir uma igreja para nós, que na verdade é só mais uma porta de inferno. Porque Jesus chama de porta de inferno tudo aquilo que se levanta contra o que Pedro ligaria. Porque Pedro, veja, recebeu a chave. Tudo que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja. Amém. Veja a igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Qual foi o batismo que foi ligado lá? Pai, Filho e Espírito Santo ou em nome de Jesus? Veja. Agora, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmão, enquanto você fica brincando de igreja, porque você está brincando de igreja. Aqui assim, porque... Não, irmão, você está de brincadeira. Veja, nós não podemos viver Deus e viver o mundo. Irmão, mas eu ainda... Não, tudo bem, vamos caminhando. Ninguém, a Bíblia diz que é de degrau em degrau. Mas eu tenho que subir esses degraus. Veja, eu tenho que subi-los. E de que forma que eu vou subindo esses degraus? Me aperfeiçoando na palavra de Deus. O mundo me olhando, ele sempre vai procurar algo, veja, mas estou me lixando para o mundo. Agora, para Cristo, sim. Veja. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Engraçado, não é verdade? Olha que o Senhor Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Veja. Que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Então aquilo vai ser preenchido. Aquele espaço que muitas vezes a gente, e sempre está faltando algo, somente o Senhor Jesus é quem o pode. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa escritura, irmãos, ela nos leva em São João, capítulo 2. Ele começa aqui no 2. Meus filhinhos. Coisa linda, né? Hein? Meus filhinhos.
Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos o de todo o mundo. De todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, veja, não somente dos judeus, mas de todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê... Você vê, irmão, como a palavra de Deus, ela joga por terra todo esse projeto de Santíssima Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Irmãos, isso é... Veja. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Uau! Você está entendendo, irmãos? Lembra que Jesus disse, o meu jugo, vamos ler de novo? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Quais foram mesmo os mandamentos que Jesus nos ensinou? Um novo mandamento vos dou: amar ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, veja, com todo o teu entendimento, não, veja, se fazer de desentendido e crer mais na tua religião do que na Bíblia. Veja. Irmão, escapa por tua vida, irmão, irmã, em nome de Jesus, em o nome de Jesus Cristo. Veja. Um novo mandamento vos dou: amar a Deus sobre tudo, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o que foi mesmo que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo que se alguém sem razão se encolerizar contra seu irmão, vai responder por homicídio. Veja, olhai o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Presta atenção, minha irmã e meu irmão. Veja, eu, porém, vos digo, aquele Jesus não é, Jesus é graça, irmão, é graça, e você está tornando em desgraça, porque não quer provar que ele é bom, que servir a Deus não é fadonho, que servir a Deus não é uma obrigação, não. Por isso ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Amém. Mas nem todos podem receber essa palavra. Não é isso que a Bíblia diz? Nem todos podem receber essa palavra. Por quê? Porque a religião, a tradição, como diz Jesus, por causa da vossa tradição, anulai as Escrituras. Aí depois cai para o céu. Cuidado. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Veja bem. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Amém. Amém? Veja, não na minha perfeição. Eu sou imperfeito. Veja, mas não sou
Veja, iníquo. Não podemos ser iníquo, nós temos que nos preocupar. A Bíblia diz que aquele que, irmão, esse dia, a minha esposa, eu quase que me escondi debaixo do sofá. Quando ela disse, olha, quem guarda a sua boca? E digo, ai meu Deus, deixa eu me esconder. Por quê, irmãos? Veja. Hein? Mas há porque se Deus, como a Bíblia diz, o profeta ele fala para o Senhor, Senhor, quando Deus mostra toda a ira de Deus, quando ele vir sobre o povo, o profeta pergunta, Senhor, como vão aprender se não tem quem ensine? Veja, como eles vão aprender, Senhor, para escapar disso? Porque Deus estava mostrando a ele o terrível fim da raça humana por não crer em Deus. Então Isaías é uma conversa franca. Deus sempre, irmãos, Deus é maravilhoso. Amém. Hein? Você acredita que Moisés mandou Deus se arrepender? E Deus se arrependeu? Você está entendendo? Leia lá Êxodo. Moisés, sai na frente, eu vou matar tudo e vou matar. Mas Senhor, arrepende-te desse teu mal, Senhor. Vão dizer que tu tirou o povo de Israel e não conseguiu ir. E Deus, é verdade, tá bom, vai. Olha que Deus, irmãos. Amém. Olha que Deus maravilhoso. Amém. Você já pensou, irmão? Hein? Hoje você vai chegar na frente de uma autoridade, aí você, né? E diante de Deus. Olha, então Isaías conversou com o Senhor. Como essas pessoas vão se livrar disso? Se não tem quem ensine? E como vão ensinar se não forem enviados? Então por isso, irmão, nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia mais em oração e dizer, Senhor, misericórdia. Senhor, piedade de mim, Senhor, eu sou tão pecador, tenha piedade de mim. Né? Então assim, irmão, muitas vezes a minha esposa ela não entende quando eu falo algumas coisas. Então se Deus me ensinou se é para mim ficar calado, então Deus não precisaria. Então agora, quando é porque me ofendeu, é porque não, é porque é a verdade. Você está, naquele tempo nós andávamos contra a verdade. E tudo que vem contra a verdade nos ofende. Tudo que vem de contra aquilo, veja, irmãos. Tudo. Sempre foi assim e sempre vai ser. Até que você, até que tu, até que eu, nós entendemos que a palavra de Deus é para nosso benefício. Amém. E não para nosso mal. Viu? Diz, refreia a língua. Tá, não, tudo bem. Correto? Mas, se Deus... Veja, se é para ficar falando abobrinha, passar a mão em cima, então eu vou ficar lá onde estava, você está entendendo? Então essa é a questão, irmãos. Quem sou eu? Agora a Bíblia diz que quem é dado vai ser cobrado. Né? Porque o vizinho fica bravo, a fulana fica brava, o irmão fica bravo, a irmã fica brava, mas o que eu posso fazer? É a verdade. E fui eu que escrevi a Bíblia? Claro que não. Então muitas vezes, irmãos, nós nos ofendemos porque nós não reconhecemos que todo homem é mentiroso e Deus verdadeiro, como nós vemos lá no Salmo. Quem é o homem para que tu visites e o filho do homem para que tu te lembre dele? Deus nos fez poucos, meu irmão. Deus nos fez um pouco inferiores aos anjos. Por isso Deus nunca permitiu que um anjo viesse pregar o Evangelho. Porque o anjo não conhece misericórdia. Vai lá, avisa Cornélio lá que ele manda lá em Pedro, veja.
Porque se os anjos viessem pregar o Evangelho, irmão, eles já vinham de espada desembanhada. Por quê? Porque nós somos muito impuros. Viemos concebidos, veja, em pecado. Adão e Eva, eles atropelaram a ordem natural. Vocês sabiam disso? É assim, irmãos. Assim que é a Bíblia. Porque o nosso Deus, Ele é perfeito. Amém. E Ele quer, veja, Ele quer só que nós reconhecemos as nossas imperfeições e reconhecemos o quanto nós somos pecadores. Agora, porque a Bíblia diz que todos pecaram, então quer dizer, cadê o perdão? Se Deus deixou um para pastores, outros para isso, outros para doutores, outros para... Veja. Então, se isso não é para ser aplicado, então Deus não precisaria, correto? Veja. Olha. Mas, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente, aperfeiçoando nisso, conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Uau! Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que é desde o princípio tivesses. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Veja, é o mesmo. Amém. É o mesmo mandamento. Que veja, não é porque o mundo mudou, não é porque as igrejas ficaram libertinas, não é porque o pecado entrou, veja, em forma de cristianismo. Não, irmão, isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo, ele é mais de veja. O cristianismo legítimo, ele é chamado como seita. Foi assim que chamaram os nossos patriarcas, não foram? Amém. Não foi assim? Amém. Esse paroleiro aí, ó, é propagador dessa seita dos... Irmão, aleluia, nós estamos debaixo do mesmo crivo. Amém. A mesma fé. Amém. O mesmo Deus. Amém. Isso, veja, é privilégio de alguns? Não, é de todos que reconhecem que Deus é verdadeiro e